Soltos e soltas, bem-vindos. É uma honra hoje estar aqui com o professor Mário Sérgio Cortella, filósofo, para falar sobre um medo que assombra muitos de nós solteiros, que é o medo de mudar. Cortella, muito obrigada por estar aqui com a gente no canal. E se você solto ou solta que está assistindo a gente ainda não se juntou nessa comunidade de solteiros, já se inscreve nesse canal e ativa as notificações. A gente é a primeira comunidade de solteiros do Brasil. E a gente vê que um dos maiores medos hoje é que as coisas não mudem nunca, né? Que a gente fique nessa eterna sucessão de primeiros encontros e que as histórias nunca engatem. Mas a verdade é que a maioria das pessoas repete padrões, né? Escolhe sempre o mesmo tipo de gente para paquerar, usa os mesmos papinhos, tem as mesmas desconfianças e por aí vai. Você acha que o medo de mudar é o que nos deixa preso nessa repetição dos mesmos erros? Há uma impossibilidade da não mudança. A própria ideia de vida é processo, e processo é mudança. Por isso, alguém que imagine ser incapaz de mudar, é uma imaginação um pouco solta. Afinal, talvez a pessoa não mude para aquilo que ela deseja, não mude para aquilo que ela almeja, mas a mudança é um contínuo na nossa vida. Algumas pessoas mudam para melhor, outras não necessariamente. Quando você fala em mudança, uma das expressões mais curiosas que se utiliza até, né, no nosso cotidiano é assim: bom, nós estamos evoluindo, essa pessoa evoluiu. É preciso lembrar que quando, por exemplo, Darwin, no século XIX, usa a palavra evolução, ele não usa no sentido de melhoria. Afinal de contas, a noção de evoluir no grego antigo significa exatamente mudança. Encrenca também evolui, problema também progride. Isso significa que evoluir não significa melhorar. Mas quando a gente entende, né, que cada pessoa ela muda muitas vezes durante a sua existência, mas talvez ela mude menos do que gostaria, e há uma certa repetibilidade, né, naquilo que é o seu padrão de conduta, é algo que pode ser atrapalhador. E Heráclito, ele dirá que tudo muda. Nenhuma pessoa toma banho 2 vezes no mesmo rio. Quando você volta, nem você é a mesma, né, e nem o rio é o mesmo. Nesse sentido, o desejo de algumas pessoas de uma mudança que atire da mesmice, esse é necessário. Mas a mudança como fato, mesmo que ela seja lenta, que ela seja paulatina, ou pior, que ela seja lerda, ela acontece mesmo que não se queira. Ouvindo você falar agora, professor, me vem uma coisa uma frustração porque as coisas já não são mais as mesmas, né? Acho que isso a gente ouve muito entre os solteiros, que era antigamente as relações eram melhores, ou, nossa, nos primeiros encontros a gente tinha uma conexão incrível, e agora já está mais ou menos, agora esse beijo já não está encaixado, como se esse furor da paixão fosse se perdendo e a mudança fosse algo negativo. Acho que a gente tem 2 coisas nisso. O primeiro é aquilo que Renato Russo cantava tão bem: o futuro não é mais como era antigamente. E, é claro, isso marca, de um lado, uma beleza poética, por outro lado, uma obviedade imensa. Né? Afinal de contas, né, o futuro não existe, nem o passado como concretude nas nossas mãos. Nós vivemos apenas o presente. O passado vive na nossa memória, o futuro no nosso desejo. Portanto, a nossa vivência se dá concretamente neste agora. E este agora, claro, ele poderá trazer aquilo que algumas pessoas não conseguem entender. Né? Que, de um lado, quando alguém diz assim, mas você não era assim quando a gente se conheceu, você não era assim quando a gente, né, começou. É preciso lembrar que eu tenho de completar, se alguém me diz uma frase como essa, tenho de completar lembrando, é que quando eu te conheci, eu era sem você. Quando eu passei a estar contigo, eu não poderia ser mais exatamente do mesmo modo. Isto é, o idêntico, ele passa a perder aquela relação à medida em que há uma alteração pela convivência. Nesse sentido, requerer, exigir de alguém que a pessoa seja exatamente como ela era no ponto de encontro, né, dentro da trajetória, é imaginar que essa pessoa é incapaz de mudar. Uma das frases que mais me chateia é se alguém me encontra depois de 1 ano, 2, assim, Cortella, você não mudou nada. Eu fico absolutamente entristecido. Como? Eu estava vivo, conheci situações, vivi momentos difíceis e bons, li coisas, ouvi, frequentei, fiquei lado a lado com o Cláudio, com quem eu sou casado, olhando as coisas, e como? Não mudei nada.
né? Evidentemente que eu não quero que a pessoa fale para mim o inverso, que é você mudou muito, você mudou demais, porque aí não é um elogio, né? É uma acusação. A gente quer identificar traços, né, que deem um pouco de conforto para a relação. Nós não podemos confundir rotina com monotonia. Por exemplo, eu sou professor, eu sou escritor. Uma das coisas que eu preciso é uma rotina. Essa rotina é o ordenamento sequencial das minhas atividades no tempo que disponho. Seguir a rotina é algo positivo. O ruim é quando a rotina se transforma em monotonia, isto é, que não carrega vitalidade e inovação, que não permite que aquilo que nos leve, né, para um patamar que seja melhor, que aquilo não aconteça. Por último, dentro disso que você levanta, eu faço uma distinção que até gosto bastante, né, um livro meu chamado Viver em Paz, né, para morrer em paz, eu faço uma distinção entre paixão e amor. Aliás, uma das frases mais estranhas, né, do campo da minha reflexão é quando alguém diz assim, eu tive um amor à primeira vista. Isso é uma impossibilidade. Não há possibilidade alguma de você ter um amor à primeira vista, porque o amor é a paixão acalmada. O amor é a paixão dominada. O amor é a paixão serenada. Aquilo que dispara em alguém uma atratividade, uma emocionalidade, uma ligação forte com uma pessoa, com um projeto, com um esporte, com uma música, é exatamente o que a incendeia, como fagulha. O nome disso é paixão. Aliás, a paixão, se continuada por um tempo excessivo, ela é consumidora, ela conduz ao colapso, né? Ninguém resiste a uma paixão contínua. Há pessoas, inclusive, vocês sabem, que são viciadas, né, nesse tipo de energia que a paixão oferece e, por isso, alteram, né, de modo contínuo o objeto, né, da sua própria paixão. Evidentemente que quando alguém me pergunta, e eu concluo, quando alguém me pergunta, você é apaixonado pela filosofia? Eu digo, já fui. Hoje não, hoje eu sou mais inteligente. E aquela paixão, né, que me deu o ponto de partida de modo evolutivo, né, que fez com que houvesse ali uma fervura, né, de todo o meu tempo em que eu queria me dedicar de modo contínuo, seja a filosofia, aos livros, à pessoa, né, aquilo foi pouco a pouco sendo colocado numa rota, né, de maior dominação, não no sentido de posse, mas de maior controle. E, portanto, eu já tive, sim, uma paixão grande pela filosofia. Hoje eu tenho um amor pela filosofia. A paixão incendeia, mas se ela persiste, ela consome, ela colapsa. Daí que bom, que a pessoa não é mais exatamente como ela era quando a gente se conheceu. O que ela não pode é ser absolutamente diversa. Por isso, há necessidade de um equilíbrio na vida, especialmente nas relações afetivas ou amorosas, entre o inédito e o idêntico. Entre o inédito e o idêntico. E essa tensão a gente tem de saber vivenciar, porque, do contrário, o sofrimento é imenso. E, professor, a gente sente muito dos solteiros, assim, que eles sempre estão muito guiados pela paixão, ela parece ser uma coisa muito incontrolável, ela parece sempre uma coisa muito irracional, então eu sempre me atraio pelos tipos que são indisponíveis, então ela fica sempre repetindo esse padrão e sente um medo enorme de tentar uma coisa diferente. Tem um lado também, que é o que você está propondo do equilíbrio, que é assim, como a gente também pode ter a coragem de mudar, sabendo que sim, existem coisas que são racionais e que a gente tem algum controle sobre elas, para a gente conseguir ter uma vida mais feliz e satisfatória, porque senão também a gente sente muito esse medo de continuar sofrendo para sempre, que as pessoas têm muito isso. Né? E acho que pegando o gancho da coragem, você também tem um livro que fala que a sorte segue a coragem, né? E muita gente fala, não tenho sorte no amor. Mas será que essas pessoas estão sem sorte no amor ou estão sem coragem no amor? Olha que coisa gostosa, né? Claro que a vida ela é feita de escolhas. Mas eu não escolho o tempo todo de modo absolutamente livre. Parte das minhas escolhas, elas são cerceadas pelas condições que estão à minha volta. Parte das minhas escolhas, elas estão, né, limitadas pela possibilidade que eu posso alcançar. Por isso, embora o acaso,
a circunstância, o favorecimento, ele não esteja o tempo todo sob o meu controle, procurar e saber procurar me levará perto daquilo que é a sorte. A sorte não é, de modo algum, algo que você simplesmente aguarda e ela chega. A sorte está ligada ao olhar atento, à possibilidade da procura, à inclinação para aquilo. Nesse sentido, o que se chama de sorte talvez devesse ser mais bem traduzido como ocasião, circunstância. Nós somos um idioma que trabalha a palavra sorte no sentido de ocasião favorável e usamos uma palavra árabe, que é azar, para a situação desfavorável. Outros idiomas usam a noção de sorte, em geral, como sendo a ocasião, seja ela favorável ou desfavorável. No entanto, quando alguém diz eu não tenho sorte no amor, é provável que a pessoa não tenha ainda se preparado e refinado a atenção do olhar, a atenção dos sentidos, a atenção das percepções para aquilo que pode, de fato, conduzi-la a uma conexão que não seja evanescente, que não seja banal. Afinal, tem gente que diz, mas eu não encontro. Bom, se você procura no pântano, é no pântano que você vai achar. Se você procura na montanha, é na montanha que você vai achar. A escolha por procurar no pântano ou na montanha, muitas vezes ela não está sob o meu controle, sob a minha autonomia. Mas se eu no pântano estando, consigo fazer uma escolha que permita que eu no pântano não fique, apenas ali tenha sido o ponto de partida, esse é o ponto da inteligência. Eu também posso estar na montanha ali e escolher e fazê-lo de modo equivocado. Publio Ciro, que é um grande pensador latino do passado, ele dizia um plano que não pode ser mudado não presta. Nesse sentido, as escolhas, elas são uma maneira de eu me inclinar na direção de algo, mas não há uma obrigatoriedade que eu persista naquela mesma trilha. Nesta hora, é evidente que a sorte ela é uma circunstância que será favorável se eu estiver preparado para capturá-la. Por outro lado, evidentemente que, entendido sorte como ocasião negativa, no nosso idioma, o azar, em grande escala, a escolha tem que ser preparada, ela tem que ser treinada, digamos, para que eu não produza equívocos. O meu escritório na cidade de São Paulo, onde eu fico com a minha equipe de trabalho, no tempo de 2020, em função do tempo pandêmico de modo absolutamente remoto, mas nós temos na porta interna de entrada uma expressão que é a nossa regra de conduta que é aqui. Aqui só admitimos o erro inédito. Isso vale para as escolhas afetivas, vale para a seleção de ideias, vale para o percurso de projetos. Por isso, evidente, erro inédito é admissível. Um erro que não seja inédito, ele não é mais erro, ele é tolice, ele é descuido, ele é vacilo. Portanto, você quer alguma coisa do pântano, lá vá buscar. Se você não quiser, você vai ter que subir a montanha e dá trabalho. Mas dá para tomar as rédeas da vida amorosa, viu, Soltos? E a gente pode parar de sofrer e fazer escolhas diferentes e caminhos diferentes. Mas você não toma todas as rédeas na vida, nem solteiro e nem não solteiro. Nós temos um controle sobre a nossa vida que ele é limitado. Dá 2 mitos que a gente precisa descartar quando olha isso. O primeiro deles é nada é possível, eu não consigo, não dá certo. O outro é tudo é possível, eu faço se eu tiver força e vontade. Quem dera, quem dera. A vida coloca para nós limites, mas ela não coloca todos os limites. Eu não sou incapaz de alguma coisa, mas não sou capaz de todas as coisas, o que significa que uma pessoa solteira, seja por escolha, seja por circunstância, isso será para ela algo que ela poderá vir a alterar se ela, sem dúvida, for capaz de entender quais são os limites com os quais ela não vai conseguir mudar. Não porque ela em si tenha um defeito de base, mas porque a circunstância, de modo algum, ela é propícia, ela é favorável. Nesse sentido, há uma diferença entre persistência e teimosia. A persistência é uma virtude, a teimosia ela é uma forma frágil
né, de lidar com as coisas. E, professor, uma coisa que a gente tem também uma ideia de que a coragem, né, uma atitude um tanto quanto kamikaze, eu vou me jogar, eu vou falar isso na cara dele. E você defende muito essa coragem, que é mais uma coragem racional, que a gente, né, aprenda com os erros, que a gente planeje, que a gente tenha alguma estratégia para poder conseguir mudar, e que não é uma coragem que é tomada pela paixão, né? Como é que a gente pode usar? Porque a paixão, de alguma maneira, isto é, o estado que é absolutamente emotivo, que é absolutamente energético, que é profundamente erótico no sentido freudiano, né, de ser uma energia vital que está em ebulição, é uma conselheira, né, essa forma apaixonada que perturba um pouco a visão. Por exemplo, eu não tenho a menor dúvida, né? Eu escrevo, gosto daquilo que escrevo, mas depois eu escrever algo 2, 3 vezes e reescrever, eu tenho de passar para 1, 2, 3 pessoas lerem, para que elas façam uma leitura menos apaixonada. Há uma frase antiga na filosofia que diz que quem menos sabe da água é o peixe, porque você está na situação ali mergulhado. Nesse sentido, né, a ideia de uma coragem que se prepare, ela é muito mais inteligente do que entender um mero aventureirismo. A ideia de estando, por exemplo, se eu fosse solteira ou solteiro, jogar-me na noite, cair no mundo, cair na balada, etc. Há limites em relação a isso. É mais ou menos como imaginar que você se joga, dentro do mar e só por isso você captura um peixe porque mergulhou ali de modo atabalhoado. Evidentemente que há coisas que são mais inteligentes, e, nesse sentido, a possibilidade de refinar a coragem, fazê-la competente. Coragem nunca, e aí no livro que foi lembrado, A Sorte Segue a Coragem, até eu escrevo isso, coragem não é uma disposição eufórica. Coragem não é assim, vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece e depois vê como é que fica. Vez ou outra, a gente quer até enlouquecer para ver como é que fica, mas não é um método assim muito adequado para todas as coisas. Serve de vez em quando. Todo cogumelo é comestível, alguns uma única vez. Então, cuidado com a ideia de que a gente aprende com os erros. A gente aprende com a correção dos erros. Se a gente aprendesse com os erros, o melhor método pedagógico era ir errando bastante. E alguns erros, eles acontecem uma única vez. Nesse sentido, o idêntico, e o inédito, eles continuam esbarrando, na nossa vida. E é preciso coragem para romper o que nos acalma, o que nos é familiar, o que nos dá sossego e que é absolutamente perigoso, porque nos acomoda, nos deixa letárgicas ou letárgicos, nos faz, entre outras coisas, ficarmos distraídos. E aí, quando alguma coisa acontece, diz, nossa, que coisa, só agora que eu notei. Cuidado, ao cruzar uma estrada de ferro, sempre havia um aviso que era pare, olhe, escute. Pare, olhe, escute. A paixão exacerbada, ela faz com que o pare fique difícil, que a gente tenha uma impulsividade. O olhe, há uma perturbação do olhar do ponto de vista, porque movido, por uma efervescência interna, e o escute menos ainda. Aliás, a frase que quem é apaixonado ou apaixonado está, a frase que tem menos eficácia é assim, eu já falei para você, essa pessoa não serve, isso não presta, essa pessoa... A surdez apaixonada, ela não é, de fato, uma carência orgânica, ela é um estado d'alma, como diriam os lusitanos. Professor, muito obrigada. Abraços, até mais. Para vocês verem, um dia eu ia lançar um mini livro, chama Sabedorias para Partilhar. Acabou de sair, são 70 reflexões, cada uma em 2 páginas, sobre vida, amor, morte, solidão, etc., selecionados aí em livros. Ele é bem pequenininho porque um dia eu ia fazer uma obra mínima. Então... Soltos com essas palavras maravilhosas do professor Mário Sérgio Cortella. A gente quer convidar vocês a se prepararem para essa vida
sozinhos e nos relacionamentos. Autoconhecimento, ver aonde a gente está errando, por que a gente gosta de quem a gente gosta, que escolhas a gente pode fazer diferente. Dá para a gente mudar sim, com coragem, mas com preparo, né, André? E com atenção. A gente tem que ter a coragem de poder olhar para dentro e mudar esses mecanismos. E até por isso a gente criou esse desafio de 21 dias para você rever os seus padrões de escolhas amorosas. Se você ainda não se inscreveu, tá aqui no link da descrição do vídeo.